Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Crítico Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o filme 16 Facadas, filme que lançou esse ano, uma grata surpresa de 2023 e está disponível no catálogo da Amazon Prime. Esse filme foi dirigido por essa moça aqui, que me desculpe a franqueza, eu me recuso a tentar falar o nome dela porque eu não faço a mínima ideia como se pronuncia esse negócio aqui. Se você souber, me ensina aí porque eu não sei como fala. Eu posso me arriscar o sobrenome é Khan, alguma coisa assim, acho que dá pra falar até por causa do Shao Kahn, acho que eu consigo falar, mas o nome eu não sei. Mas enfim, ela não tem uma filmografia tão ampla assim, eu dei uma pesquisada, né? Ela foi responsável por aquele filme Netflix Meu Eterno Talvez, que eu já ouvi falar, mas eu ainda não assisti, não sei se é bom ou não, mas talvez seja com 16 facadas que ela furou um pouco mais a bolha, talvez seja um filme um pouco mais popular, digamos assim, pelo menos na área do terror, né, tem furado um pouco a bolha, as pessoas têm falado bastante sobre esse filme. Mas antes de começar nossa análise aqui, nosso resumo sobre 16 facadas, aquele pedidinho rápido que eu sempre faço, se você puder se inscrever no canal ajuda bastante, né, deixa seu like no vídeo também para ajudar o nosso canal a continuar crescendo e também sininho das notificações que você fica sabendo as novidades do canal quando a gente postar um vídeo novo por aqui. Mas bora lá, que na história de 16 facadas a gente vê a personagem da Jamie, né, que é interpretada pela Kiernan Shipka. Essa eu me arrisquei a falar o nome aqui, mas o pessoalzinho com nome difícil aqui nesse filme, gente do céu. Que ela vive na cidade de Vernon, né? A cidade essa que foi atormentada por 3 brutais assassinatos há 35 anos atrás, e o assassino foi conhecido como 16 facadas, né? Por causa do seu modus operandi, né? Que todas as vítimas foram encontradas brutalmente assassinadas ali com 16 facadas. A mãe da Jamie, né, que é a personagem da Pam, interpretada pela Joey Bowen, ela vive meio que atormentada, afinal de contas ela era amiga dessas 3 meninas que foram assassinadas, né? Então ela continua meio que um pouco paranoica, assim, né, com essa história toda, principalmente na época de Halloween, né, até porque a cidade ganhou uma fama meio macabra das pessoas, assim como acontece no Halloween, por exemplo, né, no filme, que as pessoas meio que se vestem com a máscara do assassino ali pra fazer brincadeiras, tal, num humor meio mórbido que rola ali. Isso gera um clima meio complicado ali, que até rola um atrito entre as duas, né, porque ela fala, pô, mas isso aconteceu há vários tempos, não vai acontecer de novo, tal, então fica aquele atrito entre as duas, a mãe e filha ali, mas é bem entendível esse trauma que ela tem, né, foi uma coisa muito pesada que ela passou. É engraçado que logo no começo do filme a gente já pega meio que o tom dele, né? Porque falando assim fica uma temática meio pesada, de assassinatos e tudo mais, mas logo no início você já vê essa alternância entre tons da comédia com o terror, porque embora o filme logo no começo já meio que conta essa história que eu tô passando pra vocês, do que aconteceu no passado, logo depois já vem meio que uma cena no presente de um cara, um podcaster meio estranhão assim, meio que fazendo um tour turístico assim, meio bizarro, sobre as cenas do crime, ele falando que aqui foi onde a pessoa fez tal coisa, como se fosse uma coisa maravilhosa assim, e o personagem, as pessoas que estão ali, né, os clientes vestidos com a máscara, assim, aí rola uma piada numa moça que está oferecendo um hambúrguer ali, então você já percebe que o negócio vai alternar entre o tom cômico e o tom de terror. E logo no começo do filme a gente vê uma cena interessante ali, que mostra a Pam, né, a mãe da Jamie, que ela tá sozinha em casa ali, e começa a receber a galera na noite de Halloween, pedindo doces e tudo mais, e eis que chega um cara vestido, né, com a roupa do assassino, e a gente percebe que realmente é o mesmo assassino ali, com a mesma máscara, e persegue ela e tudo mais, e rola a tal das 16 facadas com ela que ela tanto temia, né. Relaxa que isso não é um grande spoiler, tudo isso acontece bem que no início ali do filme e tal, sei lá, uns 15 minutos você vai saber tudo isso, mas é importante pra gente contextualizar, porque vai acontecer muita coisa depois disso. E a partir disso, né, a Jane fica meio atormentada com o que aconteceu com a mãe dela e tudo mais, ela fala, não, preciso atrás desse cara, preciso descobrir mais sobre ele, aí começa a desenrolar um pouco mais a história. E nesse processo investigativo, ela conhece o personagem do Chris Dubasage, né, um cara local ali que inclusive conhecia a mãe dela, e ele tem um podcast naquele estilo meio que true crime, sabe, que tá bem em alta, assim, tanto podcast, YouTube e tal, esse tema de true crime tá bem alta, e ele faz esse processo, só que ele não é muito bem sucedido, assim, o pai dele é sucedido, né, um jornalista bem famoso, mas ele meio que tá tentando, comendo pelas beiradas pra chegar no estrelato. Só que meio que ele continuou investigando esse caso, até por causa do conteúdo do podcast, mesmo quando a polícia tinha desistido já no passado, né, de meio que dado como que resolvido o caso, né, caso fechado, acho que fala, ele tinha informações um pouco diferentes, né, por ter ido atrás, então ela começa a trocar ideia com ele pra ver se ela descobre alguma coisa do que rolou com a mãe dela, né, quem que é esse cara aí que tá atormentando tantos anos depois que voltou pra atormentá-la. E como eu citei anteriormente, né, o filme, apesar de ter essa temática pesada, de assassinato e tudo mais em série, ele é do gênero terrir, né, aquele gênero, pra quem não sabe, que mescla muito pegadas de horror, né, de terror, também com muitas pegadas de comédia, que tem essa alternância, ele trata o horror de forma um pouco mais humorística, um pouco mais leve, eu posso dizer assim, né? Tem vários exemplos desse gênero, né? Apesar de que alguns gêneros do terror tem bastante gore, né? Bastante coisa pesada, mas ele também coloca bastante piada ali no meio. Tem alguns exemplos, Todo Mundo Quase Morto,
Zumbilândia, um lobisomem americano em Paris, ou em Londres eu não lembro se também tem, mas acho que também tem um pouco disso. A Mão Assassina, aquele classicão lá. Enfim, tem vários exemplares aqui, inclusive eu gosto bastante. E também até o Evil Dead, né, o terceiro Arm of Darkness, tem um pouco dessa pegada aí. Mas enfim, só pra você entender o gênero que tem bastante exemplares ali. E o 16 Facadas não é diferente, ele puxa pra esse lado do terror, né, aqui no mais caso do slasher, mas também com boas pitadas de comédia. Eu sou um pouco suspeito de falar sobre esse gênero do terror, né, que eu particularmente gosto bastante, né, quando tem essa alternância, principalmente nos filmes que ele consegue dosar bem, né, esses dois gêneros que aparentemente parecem um pouco antagônicos, né, o horror com a comédia, mas eles têm algumas semelhanças ali, então quando o filme consegue dosar isso muito bem, né, com um terror bem feito, mas também com uma comédia boa, né, nas doses certas, eu acho que funciona muito bem, e pra mim é o caso do 16 Facadas. E já adiantando que eu gostei bastante sim do filme, né, até porque ele tem uma temática ali que me atrai bastante, que é a parte de viagens no tempo, né, até aproveitando o jabazinho, nós temos duas tier lists aqui, né, sobre filmes de viagem no tempo, que é uma temática que eu gosto bastante, depois confira aí. Mas o filme também fala sobre isso, né, inclusive é um bom cerne da história ali, não vou falar tanto para não dar muito spoiler, mas em dado momento ela volta no tempo e coloca um desenrolar legal ali. Assim como faz o Morte dá Parabéns, por exemplo, não sei se vocês assistiram, inclusive é outro exemplar do terror, né, que usa muito bem, mas acho que aqui tá até mais bem feito no sentido de ele consegue trazer um roteiro minimamente coeso ali até, né, mas não espere uma coisa totalmente mirabolante, né, em relação à viagem no tempo, nada muito explicadinho e tudo mais, que faz tanto sentido. Inclusive é legal que ele até brinca com isso em dado momento no filme, né, ele fala, viagem no tempo? Não assisti. Esse filme de viagem no tempo não faz sentido nenhum, tem uma piada disso que eu acho que é muito bem colocada ali. E uma coisa legal desse filme é a questão das referências, tem bastante coisas que você vai pegando conforme vai assistindo ali, tem as referências às obras pro slasher, né, como Pânico é muito presente ali a parte do Pânico, mas tem o Halloween, obviamente. Até os besteróis na parte do humor, rola um pouco disso, né? Tem a parte, sei lá, obviamente, do De Volta ao Futuro, que tem bastante referências até explícitas dentro do filme. E outro ponto que eu achei bem legal de 16 Facadas é a trilha sonora. Lógico que isso aqui é uma coisa à parte, me lembrou até um pouco Donnie Darko, assim, aquela vibe de escola ali. Até porque, como volta no tempo, né? E fica uma coisa mais oitentista. Então todas as festas, né, aquela trilha sonora oitentista que eu gosto bastante já e acho que foi colocado muito bem aqui no filme. Falando sobre a parte de terror do filme, acho que ele consegue fazer bem, pelo menos um arroz e feijão ali daquele filme slasher padrão, não espero nenhuma coisa totalmente mirabolante que vai revolucionar o gênero, mas acho que nem é a proposta do filme, né? Mas ele consegue pelo menos fazer o simples, né? O básico ali de forma interessante, de forma competente, né? Lembra um pouco as perseguições do Pânico ali, acho que os momentos que ele cria uma tensão, ele até consegue criar algumas coisas, inclusive as cenas de morte, apesar de não ser totalmente gráfica nem nada do tipo, mas também não são totalmente off-screen, sabe? Uma coisa muito muqueada, acho que rola uma tensão ali, principalmente na perseguição e tudo mais, até os assassinatos que acontecem, acho que eles são convincentes, eu gostei da parte do terror do filme, acho que foi bem dosado ali. E sobre a parte do humor, eu sei que é muito particular, até delicado falar sobre o humor, porque a gente sabe que o humor é muito diferente de uma pessoa para outra, de repente uma coisa que funciona para você não vai funcionar para mim, mas eu vou compartilhar a minha experiência aqui, para mim funcionou muito legal, tem vários momentos que eu me peguei rindo bastante com esse filme, que as piadas encaixaram legal comigo, né, principalmente naquela trama que ela volta no tempo, ali, porque aquele momento do meio do filme ali, porque tem momentos muito interessantes que rola ali, dos personagens fazendo coisas que hoje são canceláveis, ela fica meio chocada, mas era meio que isso que acontecesse se você for pensar, né? Tem coisas que a gente não fala mais hoje, né? Alguns termos, algumas coisas que naquela época falava e era meio que comum, ela fica meio chocada, não fala isso, você não pode falar, coisas do tipo assim, que é interessante. E também tem uma parte legal, que só essa temática por si só já é interessante, né? De você voltar no tempo e ver pessoas que você conhece no futuro, né? Conhece mais velha, mais evoluída, mais inteligentes, como que elas eram no passado. E muito provavelmente você vai se decepcionar, porque as pessoas eram mais babacas, mais infantis, enfim, eram diferentes, a personalidade vai mudando. Logicamente faz parte da maturidade de cada um, mas isso sempre gera coisas positivas, como por exemplo no próprio No De Volta Pro Futuro, né, que ele conhece os pais dele aqui. Tem momentos assim no filme que eu achei bem legais também. Mas é isso, pessoal, em geral, 16 Facadas é um filme que eu gostei bastante, né, eu achei bem interessante, ele consegue cumprir bem o que ele se propõe ali nas partes de terror / suspense. Acho que ele faz bem o arroz com feijão, consegue fazer uma coisa legal, criar alguns momentos de tensões até que interessantes, competentes. O roteiro ali é minimamente desenrolado, assim, não se leva tão a sério assim. E a parte do humor, com certeza, pra mim foi o que me pegou mais, que eu gostei bastante, ri de várias cenas, acho que é um filme muito divertido. Pra mim, 16 Facadas é um filme nota 7, 7,5, por aí, alguma coisa assim. Pra mim, em geral, um bom filme. Mas é isso, pessoal, essa foi a minha visão sobre 16 Facadas, né? Quero ouvir de você também se você gostou do filme. Comente aí se você gostou, não gostou, o que você achou. Aproveite para compartilhar esse vídeo com pessoas que gostam do cinema, até para ajudar o nosso canal a dar uma divulgadinha aqui. E novamente aquele
aquele pedido que eu sempre faço para se inscrever no canal, caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e também siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram tem bastante coisa de cinema ali e aproveita para seguir a gente no Spotify, que temos o nosso podcast ali a cada 20 dias, sempre tem um conteúdo novo. Vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau!